Olá, senhores, eu sou o Joey, este aqui é mais um vídeo, então já começa dando like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para o recebimento de novos vídeos. Eu tava aqui pensando a respeito dessa história do Carlinhos aí, o mendigo, né, dele ter sido pego em relação ao débito que ele tinha de pensão alimentícia. Eu acabei assistindo também há alguns dias atrás e tava me lembrando até do vídeo que eu vi do Kakaroto Trovador, onde ele fala a respeito desse tema. E, aliás, um ótimo vídeo, né? O Kakaroto é um dos canais que eu mais gosto aqui da Machosfera. Eu acredito que muitos de vocês já devem conhecer. E eu lembro que no vídeo do Kakaroto ele falou que o Carlinhos, inacreditavelmente, mesmo passando por esse tipo de situação, ele deu algumas entrevistas meio que falando, não, porque o cara tem que casar mesmo e tal, porque não sei o quê, porque o cara tá sujeito a esse risco mesmo. E eu não acreditei, né? Eu falei, não é possível que o cara, passando por esse tipo de coisa, o cara realmente falou isso. Deixa eu procurar. E depois que eu terminei de assistir o vídeo do Kakaroto, eu fui assistir alguns cortes de entrevistas dele, especialmente a que ele fez lá no Redcast. E eu vi o Miguel e o Júnior perguntando as coisas pra ele, e eu sempre sentia na resposta dele que ele de alguma forma chancelava tudo aquilo que ele fez. Então, nas respostas dele, você percebia algo do tipo: não, porque eu sou intenso mesmo, eu conheci e acabei me mudando, no dia seguinte ela já estava na minha casa e não sei o que e tal, 6 meses depois ela já estava grávida de mim, foi tudo rápido e tal. Então, assim, de alguma maneira dá pra sentir, né, nas respostas dele assim que ele não tem o mínimo de autocrítica em relação ao que ele fez, que ele simplesmente meio que faria tudo de novo. Ele meio que entende que isso foi uma espécie de azar que ele deu, porque ele acabou conhecendo uma pessoa de caráter duvidoso que acabou meio que, sei lá, premeditando essas coisas, né? Então ele acabou sofrendo aí alienação parental por parte dela e tal. E assim, ele me parece que não entende que é justamente por ele ter tido essa falta de prudência e esse equívoco e essa pressa, ter sido um cara emocionado, que o levou a esse tipo de situação e que ele só foi escolhido para passar por esse tipo de situação por ele ter essas características, né? Porque a gente sabe que a mulher, quando ela vai fazer esse tipo de coisa, ela não vai fazer com um cara que ela sabe que é esperto. Então, assim, ele não entende, né? Ele não entende. Então, ele meio que já tá com aquele pensamento que muitos caras têm de, não, quando eu sair dessa um dia, sei lá, quando eu esfriar a cabeça, eu vou me casar de novo. E vai fazer da mesma maneira que ele fez, né? Vai ser o mesmo cara emocionado, vai provavelmente ter grandes chances de passar por uma coisa dessa mesma magnitude novamente e tal. E isso só reforça algo que eu sempre pensei, que a gente não tem que ter dó de cara que se ferra na mão de mulher, não. Eu tava refletindo aqui a esse respeito e eu até já falei sobre isso, né? Que naquele vídeo onde eu falo sobre tornar-se um vilão. E uma das coisas que eu falo naquele vídeo é que a gente tem que sorrir, a gente tem que rir do sofrimento dos burros, né? E realmente eu concordo com isso, eu ainda continuo pensando dessa forma, porque se você for parar para pensar, eu vou me explicar aqui no decorrer do vídeo e vocês vão entender a minha linha de pensamento, assim, sobre o porquê que o cara, quando ele se ferra na mão de mulher, geralmente ele tem motivos, ele meio que merece se ferrar na mão de mulher. E vendo o caso desse cara, eu cheguei a essa mesma conclusão de que a gente não tem que ter dó, né? E um outro caso que eu me lembrei também, que eu acabei associando, foi daquele cara, daquele Paulo Bilinski, né? Todo mundo sabe da história dele. O cara, ele acabou tomando tiro da ex-namorada e tal. E quando saíram as primeiras notícias a respeito desse caso, a mídia prontamente já o taxou de um cara que era um homicida, né? Então, as primeiras notícias que saíram foi: homem mata namorada e não sei o que. Aí depois que foram descobrir que na verdade ela era uma maníaco-depressiva que teve um surto, acabou pegando a arma dele e ele por um milagre não morreu. E ele acabou tendo que atirar na ex-namorada para salvar a própria vida e acabou matando-a, infelizmente.
E você vê que o cara, assim, eu lembro de ter visto algumas entrevistas dele depois disso, ele falando que não, porque ele acredita no amor, porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo. Aí você fala, caramba, a gente espera que uma pessoa que aconteça esse tipo de coisa seja um pouco mais prudente, e a maioria desses caras não são. E é muito interessante você ver assim que os sujeitos eles continuam assim com o mesmo pensamento matrixiano, mesmo pensamento, e provavelmente eles não entendem assim que eles meio que foram pré-selecionados, sabe? Para que ocorresse o que aconteceu com ele. Mas eis a questão, por que, que a gente não deve ter dó de caras que se ferram na mão de mulher? Em primeiro lugar, após você ter um conhecimento de algumas características sobre a natureza feminina, a gente chega a algumas conclusões. Uma das coisas que você detecta é que a mulher ela tem um instinto de autoproteção e preservação muito mais elevado do que o masculino. A mulher ela tem um apreço pela própria integridade física, moral e pela própria vida muito maior que o do homem. E dos fatores assim que meio que comprova isso são as estatísticas que você tem a respeito de trânsito, em que é facilmente verificável que a 92% dos acidentes fatais no trânsito acontece ocasionado pelos homens. Isso ocorre por quê? Porque o homem ele tem um menor apreço pela vida, ele é mais imprudente, ele é mais porra louca, ele é mais irresponsável, ele não tem medo, comete diversos e diversos atos assim de extrema loucura no trânsito. Então a maioria dos caras que dirigem bêbado, que fazem as maiores loucuras no trânsito, você vê que é homem. A mulher ela tem um cuidado muito maior na hora de dirigir, né? É até exageradamente cuidadoso, né? Tem hora que dá até raiva, falou, ô minha filha, pode entrar, vai, você não vai bater não, mas assim, elas têm um cuidado muito maior. E isso é refletível a partir dessas estatísticas, tanto de trânsito, como também de estatísticas mesmo, de homicídios e tal. A maioria são cometidos por homens. Então é facilmente verificável assim o quanto que a mulher ela não participa desse tipo de coisa. Por quê? Porque a mulher ela tem um apreço muito maior. Claro que também existe por conta de funções da própria que a própria natureza delegou a ambos, né? Então o homem ele sempre foi o caçador, ele sempre foi o cara que saiu para se arriscar, e a mulher sempre ela evoluiu tendo outras funções, então elas evoluíram com esse tipo de pensamento, até porque a própria biologia também as fez serem dessa maneira, porque biologicamente uma vida feminina ela é mais valiosa para a perpetuação da espécie do que a vida do homem. Então a natureza ela fez isso perfeitamente, então a própria mulher ela tem consciência, ainda que não racionalize isso, ela tem uma consciência de que uma vida dela é mais valiosa do que a do homem, né? Isso é um negócio bem interessante. Então, pelo fato de a mulher ter esse cuidado maior com a própria integridade, o comportamento dela é extremamente pautado por cautela. Então, veja que uma coisa sempre liga a outra. E por ela ter essa cautela, muitas vezes ela tem cautela também na hora de ferrar com o homem. Então, a mulher ela nunca vai ferrar com a vida de um cara sem ela ter uma grande motivação, tá? Existem alguns motivos, algumas causas. A mulher ou ela tem que ter algum tipo de motivação, seja vingança, seja porque o cara de alguma forma foi otário, foi babaca com ela e ela vai e se vinga do cara. Ou então, se não for se ela não tiver uma motivação, se ela for uma pessoa extremamente mau caráter, né? Como parece ser o caso aí dessa ex-mulher aí do Carlinhos, ela necessariamente tem que ver no cara uma brecha para isso. Então, o profano feminino, ele está muito condicionado à permissividade masculina. Então, só acontece o profano feminino a partir do momento em que o homem deixa que aconteça, a partir do momento em que ele abra brechas para isso. Então, ou o cara tem que ser extremamente ingênuo, ou o cara tem que ser extremamente boboca, e ela nesse tipo de cautela que ela tem que ter a certeza de que o que ela vai fazer vai dar certo.
É muito raro o caso de uma mulher que ela sacaneia com um cara que ele é esperto. Por quê? Porque ela vai temer desse cara querer se vingar dela, desse cara, sei lá, às vezes até atentar contra a própria vida dela, ou de alguma forma o cara conseguir reunir provas do que ela fez e ela ficar queimada, porque para a mulher é muito importante o crédito social, assim como também é importante para o homem, mas a mulher ela tem muito medo de ser mal falada, ela tem um apreço muito grande, né, por essa questão da imagem dela, por mais que a mulher seja até promíscua, seja até de uma certa forma, sei lá, meio, né, com caráter duvidoso, ela tem que ter a certeza assim, de que quando ela for fazer uma coisa, essa coisa necessariamente dê certo. Então, em resumo, quando uma mulher ela sacaneia com o cara, geralmente o cara ele tem que ser ou muito estúpido, ou ele tem que ser muito vacilão, ou ele tem que ser extremamente bobo, extremamente ingênuo, extremamente emocionado. Ou seja, é como se essa sacanagem ou esse tipo de atitude feminina em relação ao cara fosse meio que um alerta para o cara deixar de ser bobo igual ele está sendo. É como se fosse, sei lá, meio que a natureza dando um chama nesse cara, falando: ô meu filho, larga de ser babaca, velho. Entendeu? Larga de ser otário. Então, em resumo, a grossa maioria dos caras assim que se ferram na mão de mulher é porque eles são vacilões mesmo, tá? Eu sei que é contraproducente eu dizer isso, mas até os caras mesmo que estão aqui na machosfera, muitos deles, se forem fazer uma reflexão assim do que eles fizeram ou deixaram de fazer, que os levou, né? Pelo menos os que têm algum tipo de frustração ou algum tipo de história traumática com o feminino, é facilmente verificável assim que muitas vezes você já teve algum tipo de sinal de que isso poderia acontecer, mas você postergou algum tipo de ação em relação à proteção ou prevenção desse tipo de atitude ruim que ela estava planejando ter com você, tá? Então, não levem isso pelo lado pessoal, tá? Eu sei que às vezes pode ter algum cara que de repente possa ter se ferrado na mão de mulher. Veja pelo lado positivo, pelo menos você está tendo acesso a esse tipo de conteúdo e você vê aonde você errou, tá? Eu não tripudio do cara que já se ferrou na mão de mulher e ele aprendeu com os erros dele e hoje em dia isso não acontece mais, é diferente, tá? Agora, eu não tenho dó, é do cara que eu vejo que ele passa por esse tipo de coisa e ele incorre no mesmo erro, assim. Até, por exemplo, o Paulo Birinski, no caso dele, já foi um caso mais extremo, né? A ex dele lá, a finada namorada dele, ela já sofria de uma patologia. Então, assim, ainda que ele não tenha cometido vacilos, né, aparentemente ele não os cometeu, provavelmente algum tipo de red flag ela já deve ter dado de que ela era problemática e pelo fato de ela ter um rostinho bonito, ele continuou, né, emocionadão, nossa, olha só, comovido provavelmente pela neotenia, né, do olhar dela, da beleza física dela e tal, e aconteceu o que aconteceu. Então, assim, veja que aparentemente no caso dele, ele não deu essa motivação que é bem característica. Então, no caso dela já é diferente, ela realmente sofria de uma patologia muito grave, assim, ela era depressiva, né, e tinha pensamentos ali de autochurrascamento e tal, então assim, num desses surtos psicóticos que ela teve, ela foi lá, pegou a arma, atirou no cara, então assim, não foi, digamos assim, ele não foi vacilão com ela, já foi um caso à parte, é raríssimo esse tipo de coisa acontecer, mas acontece de vez em quando, mas na grossa maioria das vezes, pelo menos, sei lá, em 99% das vezes em que você vê um cara se ferrando na mão de mulher, não é para você ter dó do cara, porque certamente ele foi ou otário, ou ele foi extremamente estúpido, ou ele foi extremamente bobo, ingênuo, e ele deu alguma brecha, porque antes da mulher fazer qualquer coisa para sacanear o cara, ela tem uma série de cuidados, então ela testa o cara sem ele perceber, entendeu? Ela vê até onde ela pode ir. Aí quando ela tem a certeza de que ela pode sacanear com o cara, que ela vai sacanear. Então você só se ferra, na grossa maioria das vezes, com mulher, se você for vacilão, se você for esperto, se a mulher perceber que você foi esperto, ela dificilmente vai querer ferrar contigo. Dificilmente, tá? Ou então você pode até sair, né, digamos assim, das garras dela, antes que ela pense em ferrar com você, porque aí você já percebe, ela já dá algum tipo de sinal até para te testar. Então, o próprio teste que ela faz com você
serve como sinal de que ela pode estar premeditando alguma coisa. Então, se o cara for minimamente desperto aí, ele sai dessa e ele não se ferra com mulher, não. Então, resumindo o tema do vídeo, não tenha dó de homens que se ferram na mão de mulher, porque a maioria é vacilão mesmo e a maioria merece se ferrar, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido algo com esse vídeo. Se vocês concordam, se vocês discordam, podem comentar aqui na seção, aqui embaixo. E é isso, até mais.